O sacramento da ordem é um dos 7 sacramentos da Igreja e tem uma importância muito especial. Ele foi instituído pelo próprio Jesus Cristo para que a missão que ele confiou aos apóstolos continuasse ao longo dos séculos, até o fim dos tempos. É por meio deste sacramento que homens são escolhidos por Deus para servir a Igreja, atuando em nome de Cristo e a serviço do povo de Deus. Através da ordem, esses homens, que se tornam bispos, padres ou diáconos, recebem a graça divina de forma especial, sendo configurados a Cristo de maneira única. Essa graça os capacita a cumprir sua missão com fidelidade, dedicação e amor. Esse sacramento é essencial para a vida da Igreja, porque é por meio dos ministros ordenados que os outros sacramentos podem ser celebrados. Por exemplo, para que alguém receba a Eucaristia, é necessário que haja um padre para consagrá-la. Para que alguém receba o perdão dos pecados, é preciso que um sacerdote esteja presente para ouvir a confissão e conceder a absolvição. E para que alguém seja batizado, é normalmente um diácono, um padre ou um bispo que realiza o batismo. Portanto, sem o sacramento da ordem, os demais sacramentos, que nos ajudam a viver como cristãos, não poderiam ser plenamente vividos. A ordem é, assim, um dom precioso que Deus concede à sua Igreja, para que nunca faltem pastores que anunciem a palavra, administrem os sacramentos e conduzam o rebanho no caminho da salvação. Ele é composto por 3 graus, que correspondem a diferentes formas de participação no ministério de Cristo: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Cada um desses graus tem suas funções próprias, mas todos existem para o bem do povo de Deus. O primeiro grau é o episcopado, ou seja, os bispos. Eles recebem a plenitude do sacramento da ordem. Isso significa que podem administrar todos os sacramentos, incluindo da ordem, e são responsáveis por guiar grandes comunidades cristãs chamadas dioceses. Um bispo é sucessor dos apóstolos e tem a missão de ensinar, santificar e governar o povo de Deus em nome de Cristo. O segundo grau é o presbiterado, que se refere aos padres. Eles colaboram com os bispos no cuidado das comunidades. Os padres são aqueles que celebram a Santa Missa, consagram o pão e o vinho, perdoam os pecados em nome de Deus, pregam a palavra e administram os demais sacramentos. Estão muito próximos do povo, especialmente nas paróquias, sendo pastores e guias espirituais. O terceiro grau é o diaconato, formado pelos diáconos. Eles são ordenados não para o sacerdócio, mas para o serviço. Ajudam nas celebrações litúrgicas, proclamam o evangelho, pregam homilias, batizam, assistem casamentos e se dedicam especialmente às obras de caridade, estando próximos dos doentes, dos pobres e dos necessitados. Dentro dessa bela estrutura do sacramento da ordem, uma pergunta importante surge: quem pode recebê-lo? A resposta está na própria tradição da Igreja, desde os tempos de Jesus. Apenas homens batizados podem ser ordenados. Mas isso não é uma simples escolha pessoal. É preciso que haja um chamado de Deus, uma vocação verdadeira, que depois é reconhecida e confirmada pela Igreja por meio de um discernimento sério e cuidadoso. Na Igreja Latina, que é a parte da Igreja Católica mais presente no Ocidente, os que recebem a ordem como padres ou bispos devem viver o celibato, ou seja, escolher livremente não se casar por amor ao reino de Deus. Já nas igrejas católicas do Oriente, existe uma disciplina diferente. Ali, homens casados podem ser ordenados diáconos ou presbíteros, mas os bispos são sempre escolhidos entre os que vivem o celibato. Em todas as tradições, porém, uma vez que o homem é ordenado, não pode mais se casar. Trata-se de uma entrega total da vida a Deus e ao serviço da Igreja. Se apenas certos homens podem receber o sacramento da ordem, também é verdade que somente alguns podem conferi-lo. Essa missão foi confiada exclusivamente aos bispos, que são os legítimos sucessores dos apóstolos. São eles que, por estarem ligados diretamente à tradição apostólica, receberam de Cristo, por meio da Igreja, a autoridade para ordenar novos ministros. Somente os bispos têm o poder de transmitir os 3 graus do sacramento da ordem: o diaconato, o presbiterado e o episcopado. Isso garante que a missão confiada por Jesus aos apóstolos continue viva e fiel de geração em geração, sem interrupção até o fim dos tempos. Assim, por meio dos bispos, a Igreja mantém sua unidade, continuidade e fidelidade ao chamado do Senhor. A autoridade dos bispos para conferir o sacramento da ordem não é algo inventado pela Igreja. Ela tem base na própria Sagrada Escritura.
desde o Antigo até o Novo Testamento. Na Antiga Aliança, Deus escolheu a tribo de Levi para o serviço litúrgico no templo. Essa tribo era separada para oferecer sacrifícios e cuidar do culto sagrado. Além disso, surge a figura misteriosa de Melquisedeque, rei e sacerdote, que oferece pão e vinho a Deus. Ele é visto como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, que também se oferece em sacrifício e é sacerdote eterno. Com a vinda de Jesus, tudo se cumpre de maneira perfeita. No Novo Testamento, o Senhor escolhe 12 apóstolos, e entre eles confia a Pedro uma missão especial: ligar e desligar, ou seja, governar e ensinar com autoridade. Na última ceia, ao instituir a Eucaristia, Jesus diz: "Fazei isto em memória de mim", entregando aos apóstolos a missão de perpetuar esse mistério, que é ao mesmo tempo sacrifício e comunhão com Deus. Os apóstolos, por sua vez, obedecem ao mandato de Cristo e começam a organizar a vida da Igreja nascente. Nas cartas de São Paulo e em outros escritos do Novo Testamento, vemos a prática da imposição das mãos, com a qual são escolhidos e consagrados bispos, presbíteros e diáconos, para servir e liderar as comunidades cristãs. Tudo isso mostra que o sacramento da ordem não é uma criação humana, mas uma continuação fiel da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Desde o início, o Senhor quis contar com homens consagrados para guiar seu povo, oferecer o sacrifício e anunciar a salvação. Essa missão, que vem de Deus, transmitida desde os tempos apostólicos, é acolhida e concretizada num momento solene e profundamente sagrado: o rito da ordenação. Ele costuma acontecer aos domingos, na Sé Catedral, que é a igreja-mãe de uma diocese, presidido sempre por um bispo. É ali, diante da comunidade reunida, que o escolhido recebe a graça de Deus para se tornar diácono, presbítero ou bispo. O ponto central da ordenação é a imposição das mãos pelo bispo e a oração consecratória, com a qual o Espírito Santo é invocado para transformar interiormente aquele homem, configurando-o a Cristo de maneira nova e definitiva. Em seguida, acontecem ritos simbólicos que expressam a missão que ele irá desempenhar. Para o bispo, o momento é marcado pela unção com o crisma, que simboliza o Espírito Santo agindo com poder e santidade. Além disso, ele recebe o Evangelho, que representa sua missão de ensinar a palavra de Deus. O anel, símbolo do vínculo com a igreja, a mitra, sinal de sua autoridade espiritual, e o báculo, símbolo do pastoreio, completam os elementos que marcam o alto grau de sua ordenação. O presbítero, ou padre, também recebe a unção com o crisma, que o configura a Cristo, mas sua missão, voltada especialmente à celebração da Eucaristia, é simbolizada pela entrega da patena e do cálice, os instrumentos usados na missa para oferecer o corpo e o sangue de Cristo. Já o diácono, o grau mais simples, recebe o livro dos Evangelhos, sinal de sua missão de proclamar e anunciar a palavra de Deus, assistindo nas celebrações e servindo aos mais necessitados. Cada símbolo, em sua simplicidade ou grandeza, carrega consigo a missão confiada a cada um, tornando-os verdadeiros instrumentos de Cristo no mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E para ficar por dentro de tudo, ative as notificações clicando no sininho. Gostou do que ouviu ou tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos ler suas sugestões e interagir com você. E se você quer aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre os sacramentos, aproveite para assistir ao nosso vídeo sobre o Sacramento da Eucaristia, que está disponível aqui no canal.